7 de junho de 2016. Alexandro é pego no exame antidoping após derby no Campeonato Paulista. Veja como foi a reapresentação do Verdão. Para o clássico de domingo contra o Palmeiras, o Corinthians ganha Iago, livre da punição por doping. Mas deve perder Felipe, que está prestes a trocar o clube pelo Porto de Portugal. Em entrevista exclusiva, goleiro Walter fala sobre chance como titular no Corinthians e relação com Cássio fora de campo. São Paulo se reapresenta nesta terça-feira. Já pensa no jogo contra o Atlético Paranense. E diretor de futebol Luiz Cunha pede demissão por divergências com a diretoria. Depois de quase deixar o Santos, Léo Cittadini agrada Dorival Júnior e deve ter mais chances no meio-campo do Peixe. E os preparativos do Brasil para o confronto com o Haiti. Aqui é assim, programa ao vivo com fortes emoções. Gazeta Esportiva está no ar para você e hoje com Chico Lang e Celso Cardoso, maravilhoso, imperdível. Boa noite, minha gente. O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, disse ontem, em entrevista à TV Globo, que pretende acionar na justiça os torcedores envolvidos na confusão com flamenguistas em Brasília. Além disso, os torcedores que tiverem participação comprovada nas brigas devem ser expulsos do programa de sócio-torcedor. Ele também foi contra a decisão do STJD de pedir punição aos clubes, já que desde 2013... o clube combate a ação dos torcedores organizados, né? O Palmeiras está combatendo isso e acredita que isso traz prejuízos aos clubes e favorece apenas os infratores. Por isso a nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com é sobre este assunto. Abrimos hoje com a enquete, você vê? Você acha que os clubes têm que pagar pela violência das torcidas organizadas? Sim ou não? Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O clube tem que pagar, sim. O Palmeiras, o Paulo Nobre se defende de que ele está rompido com as organizadas. Sim. O Palmeiras, mas tantos outros clubes ajudam na entrega de ingressos, dão todo apoio. Mas o Palmeiras não. Não importa. Quer dizer... Por que o Palmeiras vai ser punido? Então, porque os torcedores do Palmeiras fizeram arruaça. E aí, o que vai fazer o Palmeiras que outros clubes também deveriam fazer, segundo o Paulo Nobre? O quê? Vai processar os torcedores envolvidos, porque veja só, se o Palmeiras perder o mando de campo, vamos imaginar que ele fique 10 jogos sem atuar no Allianz Parque. A média de público, a média de renda é de aproximadamente 3 milhões por jogo, certo? 3 milhões por jogo, 10 jogos sem poder atuar lá, 30 milhões de reais. Processa e faça com que os vândalos que prejudicaram o clube paguem na justiça. Bloqueia a conta, segundo via judicial, não tem 1 milhão para pagar, mas o Palmeiras tem não vai conseguir coisa. Nunca esses 30 milhões. Não importa, vai ser mas você complica a vida de quem só causa tumulto. Esses torcedores só causam tumulto porque não acontece absolutamente nada com eles. Alguns foram presos lá em Brasília, todos já foram liberados. Então, enquanto não houver uma ação conjunta para mudar a legislação, para aumentar o rigor com esses vândalos, punir clube, fazer com que eles paguem na justiça pelos prejuízos causados, isso vai continuar assim. É a única maneira. Torcedores do Corinthians mesmo também sabem que não podem ficar acendendo o sinalizador dentro do campo. Quando o Corinthians perder o mando de campo lá em Itaquera, aí vai ter um prejuízo também parecido. Quem é que vai pagar? Sabe? Então, quem é responsável tem que pagar. Se você vai lá, quebra o vidro de alguém, danifica algum patrimônio alheio, você vai ser processado e vai ter que pagar. O mesmo tem que valer com torcedores, se é que podemos chamar de torcedores. E aí, Chico, boa noite. Bom, Michele, o Paulo Nobre fez o certo, na minha opinião, né? Vai processar as torcidas que fizeram aquela... Depois, imagens deprimentes que vimos em vídeos gravados pela internet, como criança apanhando, velho apanhando. Quer dizer, é uma vergonha tudo isso. Agora, uma coisa simples, acabar a violência no futebol é fácil. É só vincular a perda de pontos dos times às brigas das torcidas. É só isso. O torcedor brigou, matou 3, matou 4, perde 6 pontos. Deu confusão lá na São João com a Ipiranga. Vai briga de São Paulo e Corinthians, perde 3 pontos. E assim vai, chega uma hora o time vai ser rebaixado por causa do torcedor. Esse torcedor já uniformizado. É simples. Eu duvido que essas torcidas continuem existindo.
Agora sim, contato restabelecido, vamos à Academia de Futebol do Palmeiras. Hoje o nosso colega Flávio Prado anunciou que um dos homens de confiança do técnico Cuca foi pego no exame antidoping. E o Osmar Garrafa está na Academia de Futebol e tem mais informações pra gente. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a você, aos amigos que acompanham o nosso Gazeta Esportiva. É isso. Falamos aqui ao vivo da Academia de Futebol. Aconteceu hoje, agora à tarde, a reapresentação dos jogadores do Palmeiras, depois de uma boa vitória contra o Flamengo no final de semana. Um voo tumultuado, né? Do Rio de Janeiro, de Brasília para São Paulo. A delegação acabou, nesse voo, tendo que retornar ao Rio de Janeiro. Dormiu no Rio de Janeiro, só chegou ontem na cidade de São Paulo, mas todos muito bem, apesar do susto. E hoje a reapresentação visando o clássico contra o Corinthians. Daqui a pouco vamos falar aí do Alexandro, que foi pego no exame antidoping, e também da preparação, obviamente, do Palmeiras para o clássico deste final de semana contra o Corinthians no Allianz Parque. O Palmeiras, que com a vitória frente ao Flamengo ocupa a 4ª colocação, figura no G4, tem 12 pontos na classificação geral, e o jogo contra o rival no final de semana pode valer a liderança ao Palmeiras, desde que ele vença o Corinthians, e com alguma combinação de resultados, o Palmeiras pode ficar na liderança do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Agora à tarde aconteceu um jogo treino entre o Palmeiras e o Nacional Atlético Clube. O jogo terminou empatado em 1-1. A movimentação contou muito mais com os jogadores reservas. O técnico Cuca, que é aniversariante do dia, não movimentou os jogadores, mas claro, por aqui, apesar desse jogo treino, apesar do doping do Alexandre, que vamos falar daqui a pouco, todo mundo pensando e projetando o clássico contra o Corinthians. Ou seja, o clássico é só no próximo domingo. Mas para Fabrício, que concedeu a entrevista coletiva, ele nos avisa, o clássico já começou. O jogo do Corinthians já começou após o término do jogo contra o Flamengo já. A gente sabe que não pode ter erro zero quando o time grande. Sabemos da qualidade da equipe do Corinthians, a gente respeita eles também respeitam a gente. Então tu tem que ter a cabeça boa para poder fazer as melhores jogadas. Às vezes, se você tiver que matar uma falta, tem que matar a jogada também, fazer uma falta no ataque para poder não dar continuidade no jogo. Isso tudo aí é treinado. Mesmo sendo um jogador recém-chegado ao clube, o Fabrício já sentiu que Corinthians e Palmeiras é algo diferente. Ele disse que a pressão da torcida já começou, e ela começou muito forte por uma vitória. Até porque Palmeiras e Corinthians no Allianz, né, na nova casa do Palmeiras, se enfrentaram por 2 vezes. O Palmeiras ainda não venceu o Corinthians da nova casa. Foi o único dos rivais que o Palmeiras ainda não venceu. Nos 2 jogos foram um empate e uma vitória do Corinthians. E por isso a pressão em busca da vitória nesse final de semana está sendo muito grande, segundo o próprio Fabrício. A torcida palmeirense manda aquelas mensagens. Vamos lá, domingo tem aquele clássico, vamos ganhar do Corinthians, passar eles e outras besteiras que não pode falar, né? Mas isso aí você sabe levar, você tem que estar bem concentrado para poder saber jogar o jogo, né? Viver o jogo já. Eu mesmo já vou mentalizando já o que tem que fazer. Se eu for jogar, já tem que saber com quem que eu tenho que marcar, já vou vendo vídeo do adversário. Então tem que estar meio concentrado, porque é clássico onde você não pode errar, como você não pode errar qualquer jogo. Mas isso aí é um jogo diferente. Bom, além do clássico do final de semana, claro, a notícia que foi trazida pelo nosso companheiro Flávio Prado, de que o Alexandro seria apresentado no exame antidoping. Foi realmente pego, agora aguarda a contraprova, foi na partida última entre Palmeiras e Corinthians, né? É uma substância que consta no exame antidoping, na próxima semana terá a contraprova. E por isso o Alexandro ele tem condição legal, inclusive, de enfrentar o Corinthians no final de semana. Somente com a contraprova, que deve ser... técnico aí na nossa transmissão. Pois é, Alexandro, homem de confiança do técnico Cuca, pego no exame antidoping. Flávio Prado deu essa notícia ontem à noite, o site Gazeta Esportiva deu com exclusividade também essa notícia. Celso Cardoso. Precisa saber o que aconteceu, também ver a contraprova. Anabolizante, ó. Ouvir o próprio Alexandro. Hoje, o departamento médico do clube, se bem que tivemos o problema com o Iago também, mas foi um erro do departamento médico,
que indicou um remédio que não podia mais, um erro do departamento. Agora, precisa ouvir do Alexandro porque dessa substância aparecer. Né? E justamente no momento que ele vinha muito bem no Palmeiras. Homem de confiança, fazendo gols, sabe, ocupando espaço, pela experiência, pela capacidade de fazer gols. Ele é irmão do Richarlison, não é? Sim, irmão do Richarlison. Sabe, então temos que aguardar a contraprova e também as declarações do Alexandro. Não dá para você, né, falar qualquer coisa sem ter maiores informações do próprio. Bom, os dois casos são dois casos completamente diferentes, né? Porque quando o Iago foi pego no antidoping, e todo mundo sabia, mas não tinha sido divulgado, o primeiro a divulgar foi o Joaquim Grava. O Joaquim Grava convocou uma coletiva. O próprio médico. Na verdade, aproveitou uma coletiva do Tite após um jogo do Corinthians e deu a notícia. Entrou logo depois do jogo, que o Corinthians havia participado, pediu a palavra e disse, olha, quero comunicar a vocês que o Iago foi pego no exame antidoping e eu sou o responsável por ter ministrado essa droga a ele. Explicou as características da droga, se não me engano era um anti-inflamatório, que é proibido, foi proibido há questão de meses atrás, e eu sou o responsável, eu assumo toda a culpa. Quer dizer, por que o médico do Palmeiras não veio a público e não fez o mesmo? Porque talvez não tenha sido um remédio prescrito pelo departamento médico. Eu estou dizendo para você... Aliás, anabolizante, o médico não vai... Exatamente isso que eu estou dizendo para você. Então, existe uma diferença de atitude do departamento médico. Essa diferença de atitude do departamento médico pode ser uma pista, né, de que, na verdade, o jogador tomou por conta própria mesmo dele ou não. Né? No caso do Iago, o Iago disse, eu não tomei. Tanto é verdade que ele está liberado para o jogo contra o Palmeiras já, que ele cumpriu um mês de suspensão. Direitinho, né? Cumpriu, assim que ele recebeu a punição oficial, a contraprova deu positivo, ele cumpriu um mês e já está liberado pela CBF. Agora, o Alessandro vai ser um outro problema. E o que me causa espécie é o seguinte, que ninguém até agora do clube do Palmeiras se manifestou oficialmente. Ao contrário do que fez o Joaquim Grava, que estava fora dos padrões de tudo, e ele foi lá e deu a entrevista dizendo que foi ele o culpado. Olha, Chico, então, me informa bem aqui, diferente. O nosso Felipe Barbosa está dirigindo a gente, informa aqui que o Palmeiras se manifestou sim, que vai esperar a contraprova, que vai sair na semana que vem, né, Barba? Vai sair mas é diferente, meu caro Felipe Barbosa. Sim, mas é que no caso do Corinthians, ele já chegou, o médico e falou, não, eu fui responsável. No caso do Palmeiras, o Palmeiras não quer falar nada até que saia a contraprova. Pois é, essa é a diferença. Essa é a diferença. O Joaquim Grava assumiu. O Joaquim Grava assumiu que deu. Então, quer dizer, essa é a única diferença que causa estranheza. Mas, enfim, tomara que dê tudo certo. Eu não gosto de jogador punido por doping. Eu acho, às vezes o cara toma um remédio, está com gripe, está com alguma coisa... Mas deve poder tomar alguma coisa, né? Sei lá. Toda a lista de remédios está ali escrito. Né? Se a gente fizer um exame, a gente é pego no doping, se bobear, né? Sim. Mas nós não somos atletas, né, Mi? Nós não somos atletas, é diferente. Então, tem que tomar cuidado. A Sharapova entrou numa dessas também. E veio a punição. Não sei não, hein? Essa queridinha aí de vocês. Não veio defender ela, não. Só porque ela é loira que nem você. Não veio defender a Sharapova, não. O Palmeiras é destaque também lá no site gazetesportiva.com. Entrou no site hoje? Entra lá. A torcida alviverde está revoltada com a construtora W Torre, que fará o Verdão sair mais uma vez de casa lá do Allianz Parque e agora no confronto com o América Mineiro, marcado para o próximo dia 22 de junho, 9 da noite. O motivo? A exibição de um filme, minha gente. Hoje a construtora convocou uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto. De acordo com o Rogério Dezembro, presidente da W Torre Entretenimento e o que faz parte aí da diretoria do Verdão, o Palmeiras foi comunicado com antecedência e tentou alterar a data do jogo, mas não teve sucesso. Eram 3 as opções de data: as dos confrontos com o Corinthians, Santa Cruz e América. A terceira acabou escolhida pelo clube. Já sobre a postura da torcida, que promete fazer uma grande manifestação para atrapalhar o evento, Dezembro pediu que os torcedores sejam inteligentes para entender que esses eventos são necessários para recuperar o investimento e que atrapalhar esse evento vai afetar diretamente o clube. Ele também garantiu que os jogos contra Flamengo e Coritiba, que anteriormente estavam ameaçados, já estão garantidos para acontecerem no Allianz Parque. Reportagem completa, mais informações, entre no site gazetesportiva.com. O que vocês acham disso?
Eu só espero que o filme não seja um massacre da Serra Elétrica, né? Ou que aconteça esse massacre da Serra Elétrica por parte do Palmeiras ou do Corinthians. O filme é o Independence Day, é o novo Independence Day, Bárbara. Tá, é o novo, vai ser bom. Vai acabar o mundo, porque são de extraterrestres. Que legal. E você tem medo de ET, né? Eu morro de medo de ET. Mas então não passe lá perto. Nem vou mesmo. Mas eu vou dizer o seguinte, eu acho assim, o que é combinado não é caro. Né? Então, não sai caro. Então, se está no contrato que a WTOBs tem que fazer eventos para bancar a obra que fez para o Palmeiras tem que ficar quieto mesmo e se mancar. E essa manifestação que a torcida vai fazer é o tipo da manifestação burra. Porque de todos os 3 jogos aí que foram anunciados, o do América é o que menos tem importância. Pega o América no campo da Javari, no campo da Portuguesa, vai jogar no Pacaembu, vai em qualquer lugar. Foi o Palmeiras que escolheu, né? O Palmeiras vai ganhar do América em qualquer lugar, isso é uma bobagem. Então, deixa para lá. Eu acho que tem que ter bom senso. Obviamente que uma arena dessa já pressupõe a realização de shows. Mas aí, os dois interessados têm que conversar. Os dois interessados têm que conversar. Show, em que época? Quer dizer, se puder não conflitar com o calendário de jogos, é o mais importante, que assim ninguém sai prejudicado. O Palmeiras ganha com a renda, que o Palmeiras fica com a renda, e a W Torre ganha com os shows, com os eventos que faz. Só não pode conflitar. Voltamos a falar agora com o repórter Osmar Garrafa. Restabelecemos nossa conexão. Ele está acompanhando os trabalhos lá no Palmeiras. Boa noite, Garrafa. Cadê você? Estou por aqui, Michele, é isso. O contato está restabelecido e, claro, né, retomando o assunto do doping do jogador Alexandro, como foi divulgado hoje pelo jornalista Flávio Prado. O Alexandro ficou aqui, movimentou-se normalmente hoje à tarde e agora ele aguarda a contraprova que deve acontecer na próxima semana. Inclusive, o Alexandro tem condição legal de atuar no próximo final de semana contra o Corinthians. Nós não conversamos com o Alexandro, só acompanhamos a movimentação dele no gramado, mas o Fabrício, em entrevista coletiva, falou como encontrou o companheiro no vestiário depois dessa notícia. A gente já estava conversando, a gente tem um grupo nosso aí de WhatsApp, quando teve acontecimento, e ele mesmo já falou, cada um deixou uma palavra de incentivo ali, de apoio para ele. A gente tem que estar junto com ele, sabe que é um momento difícil, ele não tinha que acontecer, mas já que aconteceu agora, o Palmeiras vai tomar a decisão certa aí, vai apoiar ele o máximo para poder ele voltar aos gramados e aproveitar aí agora no jogo de domingo, tomara que ele entre, faça gol e tire com a cabeça tranquila que o grupo está com ele. Bom, o novo capítulo do caso do doping do Alexandro será, repito, só na próxima semana com a contraprova. Em ela dando positiva, aí o atleta deverá ser suspenso de forma preventiva e ficar aguardando o julgamento. E o Palmeiras vai preparar a defesa do atleta, repito, caso na contraprova dê positivo no exame antidoping do jogador Alexandro. O time volta a trabalhar amanhã. O Vitor Hugo, com o 3º cartão amarelo, é desfalque para enfrentar o Corinthians. O Edu Dracena, que se movimentou hoje com os reservas aqui contra o Nacional, deve ser novidade na zaga. Outra boa notícia, Lucas Barrios também já trabalhou com bola e os dois jogadores devem ficar à disposição do técnico Cuca, aniversariante do dia, para o clássico do próximo domingo, às 4 da tarde, no Allianz Parque, contra o Corinthians do Chico Lang. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Parabéns para o técnico Cuca. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Só vou falar rapidinho. No pique. Eu não me assustaria se o Edu Dracena jogasse, hein? Porque o Vitor Hugo tá fora por cartão vermelho, né? Então eu acho que é bem capaz do Edu Dracena voltar. E aí vai ser interessante, porque o Edu Dracena estava no Corinthians. Boa, Chicão. Corinthians agora. Ele recebeu a difícil missão de substituir o jogador que talvez seja hoje o maior ídolo em atuação no Corinthians. Foram apenas 6 rodadas defendendo o gol do Coringão no Brasileirão, mas o goleiro Walter já está ganhando a confiança da torcida corintiana e não sentiu a pressão de entrar no lugar do consagrado Cássio. O repórter Osmar Garrafa bateu um papo exclusivo com ele.
legal, o nosso convidado é o novo titular do gol do Corinthians, o goleiro Walter. Já são 3 anos de Corinthians, 3 anos fazendo parte desse grupo vencedor, sendo reserva do Cássio, mas sendo muito útil à comissão técnica. Enfim, chegou a sua vez. Já caiu a ficha, Valtão? Obrigado por participar conosco. A gente que agradece. Claro que a ficha acaba não caindo totalmente, né? A gente está feliz, mas procura fazer um trabalho bem feito, né? A gente sabe que tem que entrar, tem que dar conta do recado, né? Ainda mais entrando no lugar de um grande goleiro como o Cássio, ídolo da torcida que ele é. A gente procura um ajudar o outro, passando tranquilidade. A gente sabe que é difícil jogar no Corinthians, né? A pressão é muito grande, qualquer errinho se torna a gota d'água para todos os torcedores, né? Mas sempre foi um ambiente muito agradável de trabalhar. Está sendo da mesma forma, mesmo eu estando jogando e ele estando no banco. Existem os colegas de profissão e os amigos de verdade. O Cássio parece que a gente enquadra ele no hall de amigos do Walter, é mais ou menos por aí. Acabou de chegar, já era o próprio aniversário dele depois de um mês, e a gente acabou se conhecendo um pouco melhor, ele convidou, né? A gente vai meio acanhado, mas acabei indo, acabamos se conhecendo mais, né? É um cara que sempre me deu muitas dicas, né? Quando eu cheguei aqui, e apartamento e muitas outras coisas, sempre me deu um carinho muito grande. A própria família também, foi pro Sul já na casa dele 2 vezes, né? Ele já foi pra Jaú também várias vezes, então a gente espera que continue assim da mesma forma, né? Mesmo agora eu estando jogando, ele estando no banco. E qual é a maior dificuldade neste começo, mesmo você tendo ótimas atuações? Não, eu acho que, como eu já disse em outras entrevistas, até o complicado é ficar 5 meses e você jogar um jogo, né? E você não sentir esse ritmo de jogo, né? Como os jogos que eu joguei, acabei não sentindo, né? Claro que pode acontecer tomar um gol e você jogar a culpa no ritmo de jogo que até é válido, né? Mas o trabalho que a gente vem fazendo é um trabalho grandioso, com a própria comissão, que passam trabalhos que é muito próximo do jogo, né? Seleção brasileira é um sonho pra frente, mas é algo que você trabalha também, um dia vestir a camisa da seleção brasileira? Não, ainda não pensei nisso, né? Claro, como você já disse, eu penso aqui no Corinthians, né? Que você trabalhando todo jogo como se fosse o último, você vai conseguir coisas melhores, né? Então não tem esse foco por enquanto ainda não almejo ainda não. Almejo fazer um bom trabalho, me manter, né? Cada jogo você tem que mostrar e se manter como titular. Então é só esse foco que eu tenho. Pra gente fechar, eu queria falar um pouquinho do Walter Família, que não é novidade pra ninguém. Toda oportunidade que você tem, você entra com a sua filhinha no colo, uma gracinha. Fala um pouquinho do Walter Pai, como é que é e como é que você faz aqui com essa concentração? Fica mais no clube que na sua casa. Como é que é o Walter Pai? Faz para dividir entre Corinthians, família. É Maria Eduarda? Maria Eduarda. É difícil, né? A gente, até quando eu vou pegar ela para entrar no campo, ela fica desesperada, não quer sair também do meu colo depois, né? É bem complicado porque joga sábado, concentra sexta, já joga quarta, concentra terça, fora quando a gente não volta na quinta-feira só, né? Fica 3 dias fora, mais ou menos. Então, o carinho que eu tenho por ela é muito grande, né? O amor que eu sinto por ela é imenso. E está sendo um amuleto, né? Então tá certo, Walter. Não vou tomar mais seu tempo. Valeu. Você tem treino, tem tratamento, tem Maria Eduarda e você é o titular do Corinthians. Valeu. Obrigado pelo papo com a gente. Valeu. Tá certo? Esse é o Walter, goleiro do Corinthians, titular do Timão. Um abraço. E acho muito justa a presença do Walter no time titular do Corinthians. O Cássio, ele tem uma história no clube que ninguém jamais vai apagar. Ele foi o herói do time na conquista da Libertadores da América. Quem não se lembra daquela defesa que ele fez no jogo contra o Vasco, que graças àquela defesa o Corinthians continuou no campeonato. No Mundial de Clubes da FIFA, na final contra o Chelsea, ele foi fundamental em tantos outros jogos. Isso ninguém vai apagar. Só que o Tite, ele tem uma filosofia de meritocracia. Quem está bem joga. E o momento do Cássio, apesar do passado brilhante, que fez com que ele construísse uma imagem de ídolo, não era o melhor momento. E o Walter é bom goleiro, é um goleiro técnico, é bom debaixo da trave, é bom também saindo com a bola. Quer dizer, então, sabe, tem várias virtudes. E aí, neste momento, o Tite entendeu que o Walter merecia uma oportunidade. Eu acho muito justo. Tem que parar com isso, é porque o goleiro é bom. Aí tem que ficar 20 anos na reserva aguardando uma oportunidade. O goleiro é como qualquer outro jogador, como meia, como atacante. Se você tem um em condições de jogar e ele fez por merecer a chance, que jogue. E o Cássio, que com o tempo, tente recuperar essa posição. Olha, o meu querido Celso Cardoso, eu concordo em quase tudo que você disse.
Agora, a única coisa que o Walter perde em relação ao Cássio é a estatura. O Walter não é tão grande quanto o Cássio. Mas ele compensa isso com muito reflexo, né? Ele sabe sair muito bem do gol também, ele quase não erra quando ele sai, apesar da baixa estatura. Quer dizer, não é baixa estatura, ele deve ter 1,80 m e poucos, mas o Cássio tem 1,95 m, né? É uma diferença muito grande. Para um goleiro isso é grande. Mas ele tem uma coisa que o Cássio não tem, que é saber sair jogando com a bola. Então, se você, no domingo passado, no Mesa Redonda, eu armei uma pequena discussão com o Godoy, que o Godoy perguntou para o Falcão, que estava aqui, se o Fernando Diniz e o Audax já começaram, ou já tinham começado a influenciar nos outros times. Olha que saída de bola bonita do Walter aí. Obrigado, Bárbara. Ilustrou legal. Mostra que o Walter, ele não fica devendo nada para o Sidão, que jogava no Audax. Pelo contrário, ele é capaz de dar um drible. E é uma opção, inclusive. Ele é capaz de dar um drible, de dar um passe, sabe, de dar um corte no zagueiro. Ele sabe sair jogando. Então, hoje, o Corinthians não sai jogando com o zagueiro, ele sai jogando com o goleiro. É uma das características novas que esse time do Tite aproveitou. Raras vezes, olha, saiu com a mão nessa jogada. Ele vai sair com o pé, ó. Ele deu um estourão, rara vez você vê ele esse chutão, isso. Né? Esse chutão é raro. É raríssimo, raríssimo. Olha lá, quando agora, ele recebe a bola, ele vai com calma, ele observa, ele passa, toca a bola para o zagueiro dá para o volante toca para o Fagner, ou arma aqui com o Endel, enfim. Habilidade. Ele faz parte do jogo, coisa que o Cássio não fazia. O Cássio tinha aquela maneira de pegar a bola e dar um estourão para frente, e o Romero e o Guerreiro, principalmente na época do Guerreiro, o Sheik, pegasse a bola e fizesse o gol. Dava certo também. Não estou dizendo que dava errado. Mas eu, particularmente, prefiro ver o cara sair jogando. Meu gosto, né? Como o Rogério Ceni fazia muito bem no São Paulo, há uns anos atrás, quando ele ainda jogava. Seleção brasileira, o Brasil fez agora à tarde, na Flórida, o último treino antes de enfrentar o Haiti, num jogo em que o Brasil não pode nem pensar em empatar. Apesar do mau tempo em Orlando, que está em alerta para ocorrência de tempestades tropicais, a seleção brasileira segue trabalhando de olho no próximo compromisso pela Copa América Centenário. Depois do empate em 0-0 na estreia contra o Equador, o Brasil volta a campo nesta quarta-feira às 20h30 da noite para enfrentar o Haiti. O zagueiro Miranda mais uma vez não treinou e deve dar lugar novamente a Marquinhos. Mas o destaque do treino desta segunda-feira ficou por conta dos últimos jogadores que se juntaram ao restante do elenco. O volante Wallace do Grêmio e o meia Paulo Henrique Ganso do São Paulo. Sempre receber a notícia de que você é convocado para representar o seu país na seleção brasileira é muito bom e é sempre motivo de orgulho, né? Então acho que o primeiro treino já foi muito bom, com muita intensidade. Isso vai melhorando a cada treino, a cada jogo também. Você tá na seleção não é fácil, né? Tem muitos jogadores de qualidade e você ser chamado para representar é muito bom. Isso valoriza muito o meu trabalho, o trabalho da minha equipe também. E lógico, junto com todo mundo que tá aqui presente. Com muita saudade, né? Foram praticamente 4 anos aí, acho que estou matando um pouquinho da saudade. Espero que possa estar sempre presente aqui. Fui muito bem recebido, acho que é um grupo de homens sérios que está procurando trabalhar, fazer o seu máximo. E eu vim aqui para poder ajudar, espero poder ajudar. No Sul-Americano não tive títulos, na Olímpica teve só amistosos. Espero ter esse título aqui agora. Acho que a intensidade do treino é muito maior. Acho que você tem que se entregar um pouco mais, se doar um pouco mais. E a gente está aqui para isso. A derrota para o Haiti é inimaginável. Seria uma hecatombe, Celso Cardoso? Não seria uma hecatombe, mas depois do 7-1 com a seleção brasileira, tudo é possível. Você está mais precavido. Estou mais precavido. Esse negócio de hecatombe. Mas é difícil de você imaginar uma derrota para o Haiti. Até mesmo um empate, sabe? Se empatar, fecha as portas e acabou. Mas eu entendo, Chico, que independentemente do resultado da seleção brasileira na Copa América, o Dunga tem que ser mantido. Eu não vejo por que demitir o técnico, por que mudar um trabalho. O time da seleção, as opções, as melhores opções estão aí. E não adianta, não tem mágica. O Willian é o melhor jogador dessa seleção. Sabe? Sem o Neymar, né? O Neymar é o jogador que está aí entre os 5 melhores do mundo e tal.
Mas há quanto tempo você não tem um jogador brasileiro melhor do mundo? Já foi época que você tinha 4, 5 no mesmo time. Hoje não tem mais. Então, e aí? Para que mudar? Você tem que compensar essa falta de craques, entre aspas, com tempo de trabalho, com conjunto. E aí, só ao mesmo tempo vai ajudar o Dunga. Você tem razão na sua análise. O futebol brasileiro está em invisível decadência. Olha que eu não sou o maior fã do Dunga, não, mas já que está lá, que ele possa trabalhar. Desde a Copa de 2002 para cá, o Brasil vem perdendo cada vez mais jogadores daquela geração e não houve reposição à altura. Não houve reposição à altura. Tanto é verdade que você vê que durante muito tempo a grande esperança era o trio Wagner Love, Robinho e Kaká. Né? Hoje deles só estão jogando Robinho e Wagner Love. Um está jogando na França, que é no Mônaco, né? E o Robinho está no Atlético Mineiro. O Kaká foi para a seleção, machucou, né? O Kaká foi para a seleção, machucou, mas você vê que aqui não houve renovação. Quem que apareceu? Foi o Neymar. E mais ninguém. Um pouco o Ganso, quando jogava ao lado do Neymar, né? A volta do Ganso à seleção eu acho importante, mas vamos ver como é que ele vai se portar, né? Porque lá no São Paulo ele tem várias responsabilidades, né? E isso talvez, o problema do Ganso seja esse. Ele tem que ter responsabilidade para jogar, né? Mas é um grande jogador. Hoje é o melhor meia esquerda do Brasil. Não tem, jogando no Brasil, quero dizer. Jogando lá fora não, eu acho que tem outros, né? Mas evidentemente ele no Brasil é o melhor meia. Tanto é verdade que o São Paulo está na semifinal da Libertadores. 2 dias após a demissão de Vanderlei Luxemburgo pelo Tianjin Guanjin, outro técnico brasileiro também perde o emprego lá no futebol da China. A vítima desta vez foi Mano Menezes, que deixou o comando do Shandong Luneng. 14º colocado na Superliga Chinesa, o treinador não resistiu à campanha negativa do time, que nos últimos 10 jogos conseguiu apenas uma vitória. Na curta passagem de apenas 6 meses no comando da equipe, o ex-técnico da seleção brasileira deixa de positivo a inédita classificação do clube entre os 8 melhores da Liga dos Campeões Asiática de 2016, que terá as quartas de finais disputadas no segundo semestre. Mano chegou ao clube em dezembro do ano passado, depois da saída do técnico Cuca. O contrato dele com os chineses tinha validade de 2 anos. Deve ter uma boa multa, né? Deve ser uma boa multa, mas não sei se vai receber não, hein? Ah, é? Vai saber. Esse mercado chinês aí ainda é uma grande incógnita. Né? Depois que se mandaram embora o Luxemburgo, agora mandaram embora o Mano, é complicado. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Não que eu esteja, que o jornalista não tem obrigação de falar sobre o futuro. Tem obrigação de falar sobre o passado, né? E comentar o presente. Sim. Que está acontecendo hoje. Mas o hoje que a gente comenta já é passado. Então nós temos a obrigação de falar sobre o passado. Mas não se assustem. Você está projetando o futuro agora. Não se assustem, se por um acaso o Dunga perder essa Copa América, que não é difícil. Vai voltar o Mano? Né, o ser chamado para a seleção brasileira, o Tite. E o seu Mano Menezes voltar a ser técnico do Corinthians. E eu não me assustaria com essa. Mas o Tite já não falou não para a seleção? Falou não para a seleção, mas falou, agora. Inclusive que com esses dirigentes ele não trabalha. Então. Mas só que tem um detalhe. Não quer vir em programa nenhum de esporte, né? Não quer vir em programa nenhum de esporte. Por cachê nenhum ele vem. Aqui não tem cachê, ele vem porque ele é nosso amigo. Mas ele está se evitando falar. Então o cara quando começa a evitar falar é porque tem coisa estranha lá. Tem café no bule. Então, veja bem, saiu rapidinho só. Mano Menezes, saiu o Tite, veio o Mano Menezes. Saiu o Mano Menezes, veio o Adilson, não deu certo, chamaram o Tite. Saiu o Tite, veio o Mano. E agora voltou o Tite. Por que não, se o Tite for para a seleção, volta o Mano? Que é a mesma filosofia de trabalho, é a mesmíssima. E você é Mano do Mano? Você gosta do Mano? Não, eu acho que se por acaso o Tite for para a seleção brasileira, ele é o cara mais indicado para assumir o Corinthians. Não sou fã do Mano Menezes, mas sou fã do jeito dele trabalhar no Corinthians. Aí ele mantém aquela filosofia. Né? Então aí você já vai para quase 8, 10 anos só com 2 técnicos durante esse período todo. Tá vendo? É o que o Celso defende. Né? Vôlei. Nesta segunda-feira, o SESI apresentou as equipes de vôlei masculino e feminino que disputarão a temporada 2016-2017. Se entre as mulheres a aposta é na juventude, entre os homens a equipe paulistana terá medalhões do esporte. Veja na reportagem de Adriano Dolfi.
O SESI São Paulo apresentou as equipes feminina e masculina de vôlei que irão disputar os torneios da próxima temporada. As meninas, ainda jovens, irão fortalecer o trabalho de base. As principais contratações foram para o time dirigido por Marcos Pacheco. O levantador Bruninho e o central Lucão irão se juntar a Sidão, Murilo e Serginho, num time cheio de selecionáveis. A gente montou uma equipe bem equilibrada, uma equipe que tem todos os requisitos que nos levam a acreditar muito, né, numa final de Superliga, um título de Superliga, né, uma equipe onde o passe, bloqueio, saque, então é uma equipe extremamente equilibrada e a gente teve a felicidade e a competência de conversar e viabilizar a vida deles para o SESI. Né? Poder ter essa ideia de voltar para o SESI de novo, assim que pintou a proposta, eu falei, vamos fazer de tudo para conseguir voltar. E assim que eu fiquei sabendo que o Bruno também tinha a possibilidade de vir, a gente conversava muito lá sobre isso. E aí, como é que tá? Fechou, não fechou? Vamos fechar. A gente trabalhou essa ideia muito junto, porque querendo não voltar para o SESI é bom, com uma equipe completamente competitiva é melhor ainda. Nós dois nos puxamos para voltar para o SESI. É uma felicidade muito grande poder representar um projeto como o projeto do SESI. Eu estou muito feliz e ansioso para essa temporada. A parceria entre os dois jogadores já rendeu diversos títulos na última temporada no Modena da Itália e ainda no Rio de Janeiro e 3 títulos em Santa Catarina. No Sul, o técnico, inclusive, era o próprio Pacheco. E sempre que eu trabalhei com o Bruno Lucão, também fui campeão, sempre. Quando trabalhei com os dois, também fui campeão. Mas isso, lógico, é história, né? Então, o importante é que esses dois jogadores venham e o Bruno como levantador, lógico, o capitão da equipe é o Murilo, mas o Bruno tem esse fator muito importante, essa liderança, essa busca incansável dele pela vitória, né? E além da questão técnica. Os novos reforços, pelo menos por enquanto, não vão pensar no SESI. Eles já treinam com a seleção brasileira, que daqui a 2 meses inicia a sua participação nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. O sorteio das chaves aconteceu nesta segunda-feira. O Brasil ficou no grupo A, enfrentando Itália, Estados Unidos, França, Canadá e México. Um grupo que já vem sendo considerado o grupo da morte. É um nível técnico muito alto, a gente tem treinado muito, se dedicado muito e eu acho que o importante é a gente tentar ter um padrão de jogo que se adapte bem também a cada seleção, porque cada seleção tem as suas características, né? Mas vai ser muito, muito bacana também jogar uma competição com esse alto nível técnico. Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Hoje é dia de conhecermos mais um personagem da série Made for Brasil, que conta a história de treinadores estrangeiros que toparam o desafio de preparar atletas brasileiros para a Olimpíada. As reportagens completas estão no site gazetesportiva.com. E agora você assiste um trechinho num vídeo aqui na TV. O personagem de hoje é o técnico de hipismo Mark Todd, que atravessou o mundo para ajudar os atletas do Brasil. Hello, I'm Mark Todd and I was born in Cambridge in New Zealand. My job with the team is coaching them in between, but I've put in place a training system. We have to coordinate everything and it's been a gradual process. I haven't learnt a lot of Portuguese. My Portuguese is not good. Well, to be knighted is basically a recognition of a level of achievement within your field. It wasn't the Queen but it was Prince Charles that gave me at this time. But it was a great honour. I mean, I've been very fortunate. I won 2 Olympic gold medals at two different Olympics in LA and Seoul, and both are very special for different reasons. My first love is as a competitor. I love competing and love doing that. So it's if I do manage to get to Rio, I will have 2 roles. One as a competitor myself and one as an advisor and helper to the Brazilian team. If we can get our best team there, the Brazilian team, the best riders and the best horses, and if there's a little bit of luck on our side, who knows? Our medal is possible. Hi, I'm Mark Todd and I will be helping train the Brazilian team for the 3-day event at the Rio Olympics. Boa! Parabéns, André Sender, do site gazetesportiva.com, pela série de reportagens
e por essa reportagem super bacana. Um dos destaques da vitória do Santos por 3-0 diante do Botafogo no último final de semana, o meio-campista Léo Cittadini, que é parente do Antônio Roque Cittadini, foi o personagem da entrevista coletiva nesta terça-feira. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Na goleada sobre o Botafogo, além dos gols, chamou a atenção o toque de bola. Sem atletas importantes à disposição, Dorival Júnior mudou o esquema tático. 2 atacantes, Paulinho e Joel, e um armador mais centralizado, o jovem Léo Cittadini. Uma função que eu já vinha fazendo, fiz bastante na base e dessa vez não foi diferente. É lógico que substituir o Lucas Lima é muito difícil, até pela qualidade e por tudo que ele representa aqui no Santos. Mas eu estou treinando, trabalhando firme e espero estar preparado para poder ajudar. Depois de mais de 1 minuto de troca de passes, o segundo gol santista mostrou que a proposta pode dar certo. Passe dele para o gol de Paulinho. Desde que o Dorival chegou, a prioridade dele é manter a posse de bola, tanto é que nos jogos do ano passado e até mesmo nesse ano no Paulista, a nossa posse de bola sempre foi maior que a do adversário, então é uma arma nossa, tanto a posse de bola quanto o contra-ataque, e é fundamental para a gente sair a vitória nos jogos. Léo Cittadini iniciou o ano como reserva. Com poucas oportunidades no ano passado, chegou a receber propostas para deixar o clube, mas uma conversa com o técnico Dorival Júnior o fez mudar de ideia. Ele sempre vem me passando confiança desde que chegou, sempre vem me elogiando nos treinamentos e ele me chamou de canto e disse que contava comigo, que eu era muito importante para o grupo, que eu tinha muito a crescer aqui dentro e eu confiei na palavra dele, confiei no que ele me passou e graças a Deus agora as coisas estão começando a acontecer. No próximo domingo, um dos atletas mais elogiados pelo técnico Dorival Júnior deverá ter mais uma chance na equipe. Contra o Santa Cruz, o Peixe tentará a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Essa vitória nos dá confiança e uma hora a gente vai ganhar fora de casa também. Lógico que incomoda isso também, todo mundo fica falando que a gente não consegue essa vitória, mas aos poucos a gente vai se encaixando e vamos conquistar os 3 pontos fora de casa também. Assim como os rivais, o São Paulo também teve a segunda-feira de folga e se reapresentou hoje no CCT da Barra Funda. Felipe Sboril acompanhou. Apesar do frio que fez nesta terça-feira na capital paulista, o bastidor do São Paulo anda mais quente que o sol do verão. Nesta terça, a diretoria anunciou uma mudança importante no comando do futebol tricolor. O diretor Luiz Antônio da Cunha pediu demissão do cargo. Em nota, o São Paulo confirmou a saída do dirigente. O motivo seriam divergências de ideias com alguns membros da diretoria e também com o presidente Carlos Augusto Barros e Silva. O São Paulo não confirma que ele saiu por esse motivo. Pegou todos de surpresa mesmo. Chegamos hoje para treinar, eu fiquei sabendo hoje pela manhã. É um excelente profissional, nos ajudou muito. E o grupo é bem tranquilo, o grupo é ciente do que a gente deve fazer, estamos preocupados em jogar futebol. Lógico que a gente fica um pouco chateado, porque é um companheiro, mas é ele que tomou essa decisão, então isso a gente deixa com a direção. Tudo por causa da renovação de contrato do zagueiro Michael, que anda bem difícil. Nos bastidores a diretoria trabalha, mas parece não ter o dinheiro suficiente para esta contratação. Por outro lado, o São Paulo anunciou hoje a renovação de contrato do lateral Bruno. Uma renovação de contrato, Bruno, deixa você mais um jogador de futebol de forma geral mais tranquilo com o futuro no clube? Te deixa mais enraizado aqui? Mais tranquilo, acho que não. Acho que aumenta mais a responsabilidade. Lógico que a direção, o grupo, todos confiam em mim, então eu tenho que demonstrar no dia a dia, sempre manter essa pegada, sempre manter a tranquilidade, para que a gente possa sempre evoluir. E feliz por estar mais enraizado, como você falou, aqui no São Paulo, que por mais um ano aí vai ser minha casa. Outras renovações estão em curso, como por exemplo a do goleiro Denis, que deve ficar por mais 1 ano e meio no Gol Tricolor.
Michel Bastos, que não veio a campo nesta terça-feira, completou o 19º dia de tratamento da lesão que sofreu na coxa direita na partida contra o Atlético Mineiro no estádio Independência, pelas quartas de final da Taça Libertadores da América. Já Caleri, este está de volta ao tricolor após a viagem para a Itália, onde cuidou do passaporte europeu. O jogador estará à disposição do técnico Edgardo Bausa para o jogo deste final de semana contra o Atlético Paranaense, no Morumbi. Caleri, voltando contra o Atlético Paranaense no Morumbi, tô cheirando mais uma vitória do São Paulo aí. O Atlético Paranaense nem faz boa campanha no Campeonato Brasileiro, o time já tem cara de time. Em relação à diretoria, o São Paulo não se acerta mesmo, né? Hora sai um, hora sai outro. É um inferno, né? A questão política no São Paulo ela é bem complicada, muito complicada, mas apesar desse momento ruim, politicamente, o time tem correspondido. Não é um super time, não faz uma campanha fantástica, mas faz um bom trabalho. Mas você sabe que eu tenho gostado do Leco como presidente do São Paulo. Não tenho achado ele com grandes participações, mas também está fazendo um arrozinho com feijão bem feito, sabe? O presidente não precisa ser aquele presidente oba-oba que fala frases que dão ibope, sabe? Frases com efeito e joga a imprensa contra o time adversário. Não precisa disso. Ele precisa ser um bom administrador e um bom coordenador de problemas lá dentro do São Paulo. Me parece que ele está fazendo tudo isso direitinho. Eu estava vendo agora, passou aí, ele conversando com o jogador, sendo carinhoso na conversa. Quer dizer, eu acho que é isso que o presidente tem que fazer. Também, né? Também, não só isso, mas também isso. Então, não vejo... Eu acho que o Leco também, a entrada do Leco deu uma amainada na política de São Paulo. No Corinthians, a importante vitória por 2-1 diante do Coritiba, conseguida nos minutinhos finais do jogo, foi assunto no elenco que voltou aos trabalhos na manhã de hoje. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Timão. Depois de 2 dias de folga, o Corinthians está de volta ao trabalho. Na memória ainda estão os lances da sofrida vitória de sábado contra o Coritiba. Ainda mais para quem foi o herói do duelo. Wendel deu a assistência para o gol de André aos 44 minutos do segundo tempo. E depois, aos 49, garantiu ele mesmo a virada corintiana. Foi uma das melhores, né? Acho que o fato de dar uma assistência, fazer um gol no final, assim, foi muito importante e que realça um pouco, né? Assim, dá algo a mais, assim. A defesa da liderança não será nem um pouco fácil. O Corinthians enfrenta no próximo domingo o Palmeiras no Allianz Parque. O clássico sempre é complicado, ainda mais com o arquirrival a apenas 1 ponto de distância e a fim de tomar o primeiro lugar da tabela. Palmeiras e Corinthians já é grande, né? Independente da situação dos times na tabela, já é um jogo grande, é um jogo diferente, ainda mais valendo liderança de campeonato. Então, um jogo que é só a 7ª rodada, mas pode dar muita moral, né, para a sequência do campeonato. Mas o Corinthians pode ter um desfalque importante para o clássico contra o Palmeiras. A imprensa portuguesa dá como certa a contratação de Felipe pelo Porto, que pagará ao Corinthians 24 milhões de reais por 75% dos direitos federativos do jogador. Tudo que a gente sabe mais pela imprensa, assim, né? Até o Felipe tá meio resguardado com isso, assim, né? Procura não comentar muito. Mas parece que sim, né? Parece que está bem encaminhado. Um misto de sentimentos, né? A gente fica feliz por ele, né? Pelo crescimento que ele teve profissional. Realmente um jogador que chegou bem cru ao Corinthians, né? Ele mesmo fala que aprendeu muito aqui. Por outro lado, a gente fica triste, né? Perder um companheiro, um grande amigo que a gente tem aqui no grupo, que é um jogador de muita qualidade, que com certeza vai fazer falta não só dentro de campo, mas fora de campo também, por ser um grande amigo nosso aqui no nosso dia a dia. Se a negociação de Felipe for mesmo confirmada, Iago deve ser o escolhido para substituí-lo. O zagueiro foi julgado ontem e pegou 30 dias de gancho por ter sido flagrado no exame antidoping com a substância betamesona no clássico contra o Santos no Campeonato Paulista.
Como ele já estava suspenso de forma preventiva, a punição termina na próxima sexta-feira e o jogador estará à disposição de Tite para enfrentar o Palmeiras. Iago, apesar da suspensão, ele ficou treinando normalmente, né? Um cara muito tranquilo. Nós aqui estávamos bem tranquilos em relação a essa situação do doping dele, porque nos foi passado que dificilmente iria pegar uma pena grande, porque ele não teve culpa nenhuma. Fim da enquete, os clubes têm que pagar pela violência das torcidas organizadas? Não, 51% dos votos. Beijo para dona Ana, mãe da nossa estagiária Juliana Yamaoka, que faz umas rosquinhas maravilhosas. Todo mundo aqui comeu esse delicioso com a rosquinha. Dona Ana, um beijo. Tchau. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tchau, Chico. Tchau, beijo a todos. Tchau, dona Ana. Beijo. Não paro nem perco um só momento pra ninguém ficar ao relento no meu testamento. O meu pior inimigo sou eu, disso eu sei bem, mas você quer saber? Melhor amigo também. Corro do tédio, olho pro lado, eu mudo o mood, meu remédio controlado é ouvir o rap rude. O tempo passa, tem mais antes que depois. No princípio era o verbo Babilon Baigus volume 2. Muita hora nessa calma, senão o molho azeda. O orgulho precede a queda, vivendo na selva de pedra. Então eu quero um pulmão pra poder rir sem tossir. Irmão, eu peço pra já saúde pra